Olá! Hoje a gente vai mergulhar na análise do fundo Kinea Oportunidades Real Estate, o KORE11. E o que a gente vai ver aqui são os dados do relatório gerencial de outubro de 2025, aquele que foi publicado agora no comecinho de novembro. Bora entender o que aconteceu nesse período? Nosso papo vai ser dividido em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, um panorama geral de outubro. Depois, a gente olha a operação, os imóveis e os inquilinos. Na sequência, os resultados e o caixa. E para fechar, uma análise do que esperar pela frente. Então, vamos lá, começando pelo retrato do fundo em outubro com os principais indicadores do mês. Para todo mundo ficar na mesma página, o negócio do Core 11 é bem simples. Ele investe um portfólio de edifícios corporativos, as famosas lajes, para gerar renda de aluguel todo mês. E falando em renda, a distribuição referente a outubro foi de R$ 1,25 por cota. Esse valor tem data de pagamento para 14 de novembro de 2025. Esse dividendo representa um dividend yield no mês de 1,78%. Para chegar nesse número, a conta é feita com base na cotação de fechamento de outubro, que foi de R$ 70,08. Outro número que todo mundo sempre olha é o P sobre VP, né? O preço sobre o valor patrimonial. Bom, com a cota 78 e o valor patrimonial em R$ 105,90, o P sobre VP ficou em 0,66. O que isso quer dizer? Basicamente, que o fundo está sendo negociado com um desconto de cerca de 34% em relação ao seu valor contábil. Beleza, agora vamos sair um pouco dos indicadores gerais e mergulhar na operação. Vamos dar uma olhada na saúde do portfólio, ver como estão os imóveis e a dinâmica com os inquilinos. Mas antes de mostrar os números, só para alinhar todo mundo rapidinho, vacância física é a porcentagem de metro quadrado que está lá vago. Já a vacância financeira é o quanto de receita de grana que o fundo está deixando de ganhar por causa desses espaços desocupados. E olha só que interessante, a grande notícia de outubro foi justamente uma queda bem forte na vacância. A física caiu de quase 4% para 2,37% e a financeira, que é a que mexe com o bolso, caiu ainda mais, de 4,81% para apenas 2,68%. Uma ótima notícia, sem dúvida. E qual foi o motivo dessa melhora toda? Tá aqui, uma nova locação. Foram 935 metros quadrados alugados para a FIAP, a Faculdade de Informática e Administração Paulista, lá no edifício Centro Empresarial Botafogo. Um inquilino de peso que fez toda a diferença. Falando em localização, onde estão os imóveis do fundo? A concentração geográfica é bem clara. A maior parte da receita, quase 60%, vem do Rio de Janeiro. E o restante, pouco mais de 40%, vem de São Paulo. E sobre os contratos, como é que está o cronograma de vencimento? Bom, parece bem tranquilo, viu? A maior concentração, com 45% da receita, tem contratos que só vencem a partir de 2029. Isso dá uma baita previsibilidade para o fluxo de caixa do fundo. Outro ponto bem positivo é a diversificação dos inquilinos. São mais de 60 locatários diferentes. Entre os principais, a gente vê nomes de peso como Oncoclínicas, Bradesco e Light. Essa pulverização é ótima porque diminui muito o risco, sabe? Se um inquilino sai ou atrasa, o impacto no todo é bem menor. Certo, agora vamos juntar as peças. Como é que toda essa operação se transformou em resultado financeiro? Vamos analisar os números e o fluxo de caixa de outubro para entender. Olhando a demonstração de resultados do mês, a gente vê o seguinte: só de aluguel entraram 8,7 milhões de reais, o que dá 91 centavos por cota. Mas o que realmente deu um empurrão no resultado foi a receita financeira que veio do dinheiro que está em caixa. Foram mais 4,3 milhões ou 45 centavos por cota. No final das contas, depois de pagar as despesas, o resultado foi de 1,26 por cota, cobrindo a distribuição de 1,25 com uma pequena folga. Uma observação importante aqui, o relatório deste mês não trouxe detalhes sobre inadimplência, nem sobre indicadores de endividamento, como a relação passivo sobre patrimônio líquido. São informações relevantes que a gente não tem acesso dessa vez. E falando em caixa, o fundo fechou outubro com uma posição bem robusta, hein? 343,9 milhões de reais. E esse dinheirão todo tem um motivo, um destino certo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E aqui está o pulo do gato. O gestor deixou bem claro no relatório. Esse caixa vai ser usado em dezembro de 2025 para pagar a última parcela da aquisição dos imóveis. E o que acontece depois?
Bom, aquela receita financeira que a gente viu que turbinou o resultado vai simplesmente desaparecer. Com isso, a expectativa é que o dividendo se estabilize num novo nível, algo entre 60 e 63 centavos por cota ao mês. Isso é super importante de ter em mente. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. Um resumo do que vimos e o que dá para esperar para o futuro com base na visão do próprio gestor. Então, resumindo o mês, os pontos positivos foram claros, né? A vacância caindo forte com a nova alocação da FIAP, o P sobre VP mostrando um desconto interessante no mercado e aquele portfólio bem diversificado com mais de 60 inquilinos. Já nos pontos de atenção, a gente tem duas coisas principais. Primeiro, essa previsão de redução dos dividendos depois de dezembro, que já está no radar de todo mundo. E segundo, a concentração da receita em apenas 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. No geral, a mensagem do gestor é de otimismo com a comercialização das áreas vagas e, ao mesmo tempo, de total transparência sobre essa futura estabilização dos rendimentos. Ou seja, não é uma surpresa, é um movimento que já era planejado. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, uma reflexão. Com essa futura estabilização dos dividendos num novo patamar, lá na casa dos 60 e poucos centavos, como é que o Correia 11 vai se posicionar em comparação com os outros fundos de lajes corporativas? Fica aí uma questão para a gente acompanhar de perto nos próximos meses.